Então não adianta, cara. Não adianta você trabalhar mais, pagar mais imposto, arrecadar mais, ter, segundo o Lula, mais pessoas comendo mais comida, se você joga fora. A economia não cresce por conta do tamanho da conta bancária desse jeito. A economia cresce por conta do consumo que a sociedade pode ter a partir dos alimentos. É isso que tem que se aprender. Pausa aqui. Não, isso na verdade também, Lula. Porque se fosse assim, uma economia que tem muitas pessoas comendo, ela seria necessariamente uma economia muito forte. Não, ela pode ser uma economia até grande, porque quanto mais pessoas, claro, é um dos fatores que você tem, né, para você aumentar a sua economia, são mais pessoas ali, né? Só que esse não é o único fator, e vou te dizer, o Brasil é campeão numa coisa que é contraintuitiva, que é você ter mais elementos para aumentar a sua produtividade, aumentando assim a força da sua economia, e com mais elementos a gente produz menos. É o tal da TFP, né? Total, como é que é? TFP? Como é que se chama mesmo? Não, TFP é tradição, família e propriedade. Como é que é? É PTF. Produtividade total dos fatores. O que acontece? Quando você pega um país que ele aumenta a sua população, você aumentou o quê? Você aumentou o capital humano. E aí você qualifica esses seres humanos, você aumentou a qualificação desse trabalho. E aí você aumenta a quantidade de coisas que você tem, de ferramentas para você trabalhar, então você aumentou o capital. E mesmo assim, aumentando essas coisas, o Brasil tem uma produtividade menor. Na minha live de economia eu falo justamente isso, né? Quando o exemplo que o Batista dá, o Matheus Batista, é o seguinte: imagina que você tem uma empresa de lenha. Então, se você tem mais lenhadores, você tem mais pessoas trabalhando, você provavelmente vai produzir mais lenha. Se você comprou machados melhores, né, você tem mais capital, você tem mais machados para cortar mais lenha. Se você tem melhores lenhadores, você vai ter maior produtividade porque as pessoas são mais qualificadas. O Brasil consegue ter os três e piorar a produção. A gente aumenta o número de lenhadores, a gente aumenta a quantidade de machados, a gente qualifica às vezes esse cara para ele cortar lenha melhor e a gente produz menos lenha. A gente é especialista em pegar os fatores de produtividade, aumentar e diminuir a produtividade total. A gente consegue fazer isso. Por quê? E aí eu vou te explicar por quê. Porque, por exemplo, a gente tem uma justiça do trabalho, onde uma juíza consegue, trabalhando presencialmente, ela se forma presencialmente em medicina. Como é que você explica isso pra uma pessoa? Vira tempo. Hã? Vira tempo. Exatamente, assim, não existe. Então não adianta, cara. Não adianta você trabalhar mais, pagar mais imposto, arrecadar mais, ter, segundo o Lula, mais pessoas comendo mais comida, se você joga fora, tá, os seus recursos através da alocação absolutamente ridícula deles. Né? Vamos lá. Essa grita foda. E o rico não fica mais pobre. Se o pobre consumir mais, o rico vai ficar mais rico. Sim. Pausa. Ele acabou de refutar toda a teoria comunista, tá? Basicamente assim, você sabe que se o pobre consumir mais, o rico fica mais rico, então é interesse do rico que o pobre consuma mais. Vai lá. O rico vai vender mais carne, vai vender mais roupa, vai vender mais carro. É isso que as pessoas precisam compreender para se fazer economia. Pausa aqui. Ô, Jones Manuel, aprendeu aqui? Hein, como é o nome do outro lá? O Garfato, o Doclinhos lá, que esqueci, o Ian Neves. Tá vendo? Tá vendo? É isso aí, velho. Né? Vamos lá. Lula nunca foi inocentado de nenhuma das acusações. Sim. Nenhuma sequer das que ele foi condenado. Nenhuma. Parte delas foi anulado porque 5 anos depois, o que é chocante, a gente tem que respeitar, porque a última palavra numa democracia, no Estado de Direito, é do Supremo. Mas daí admirar uma decisão dessa, para mim, não dá. Então veja, 5 anos depois, 14 recursos, mais ou menos na mesma direção depois, o Supremo entende que a vara de Curitiba não era a vara correta. Anula, porque não era o juiz natural, e manda começar tudo de novo. Isso não é inocentar, certo? É anula e manda começar tudo de novo na vara do Distrito Federal. Pausa aqui. Só falar uma coisa interessante, tá? Um elogio que eu faço ao Ciro Gomes. O Ciro Gomes, ele não tem medo de defender narrativas complexas, se ele acreditar que aquilo é verdade. Por que eu tô falando isso? O Ciro Gomes, ele atacava a Lava Jato e o processo do Lula, porque, segundo ele, as provas não paravam em pé. Lembra que ele usava essa expressão. Só que
tendo o processo sido julgado, você 5 anos depois anulá-lo porque supostamente ele está na vara errada, também é uma coisa errada. Então, isso é uma coisa que a cabeça do brasileiro às vezes não quer entender. Eu entendo, eu posso não concordar com o que ele está falando, né? Mas eu entendo o que ele está falando e eu admiro que ele tenha a coragem de falar, cara, eu sou contra o processo, mas eu também sou contra como eles anularam o processo, né? Vai lá. Começar tudo de novo na vara do Distrito Federal, o Lula inteira 74 anos, 75 anos, e aí atinge a prescrição. Que é o seguinte, a prescrição é você, depois de uma certa idade, você não é mais processado se a pena for X, Y, pausa. Na verdade então, é o seguinte, depois dos 70 eu não lembro agora, a prescrição, o tempo de prescrição cai pela metade, não é isso, Ana Ering? Sim. Tá, vai lá. Não foi inocentado, ele simplesmente teve anulado o fórum, depois, em Brasília, quando foi começar, foi prescrito. E as outras foram pela suspeição do Sérgio Moro, coisa que eu havia anunciado que ia acontecer. Então ele não foi inocentado, é mentira deles, estão mentindo despudoradamente, como se o Lula tivesse aqui uma acusação falsa, e a justiça disse, não, essa acusação é falsa. Lula nunca foi... Por que esse corte é de agora?